Bem-vindos e bem-vindas ao Dara Tarô, e hoje eu vou falar pra gente, o que o Tarô tá dizendo sobre essa semana do dia 20 ao dia 27 de julho. E aí, para esse momento presente, a gente tem um mundo que fala do encerramento de um grande ciclo, que pode estar dizendo também que esse é um momento de conquista, onde a gente está se sentindo integrado com as nossas escolhas, integrado e bem e próspero com tudo que a gente escolheu. E essa pode ser uma finalização boa. Além disso, a gente tem aqui o 9 de ouros, que também fala de uma conquista e de alguma coisa onde a gente fez muito por onde chegar. E o 9 de ouros é uma carta que eu gosto muito no tarô, porque fala assim, a gente se autorizando a fazer as coisas do nosso próprio jeito. O Sol entra em Leão no dia 22, né? E Leão fala justamente da nossa autonomia, da nossa identidade, do nosso brilho genuíno e único. Então é interessante aí, né? Porque tem o mundo, e tem o 9 de ouros. Além disso, a gente tem o eremita, que fala da importância da gente se alinhar através da sabedoria, através do silêncio. O eremita convida a gente a buscar a luz do esclarecimento através da introspecção. É a única forma que a gente encontra essa ressonância, né, com o que a gente realmente com esse brilho, né, do que o signo de Leão representa tanto pra gente. Todos nós temos esse aspecto leonino em nossos mapas, né? Então, independente disso, são dias, é uma temporada em que nós estaremos sendo convidados a resgatar esse nosso brilho. O desafio aqui é a roda da fortuna, que pode ser que a gente esteja resistindo de alguma forma a permitir uma fluência, a permitir com que as coisas evoluam. E a fluência, no caso aqui, é o imperador, né? Então, ao invés de resistir ao nosso brilho, né, o imperador nos convida a tomar posse do nosso poder, a nos comprometermos com o que nós escolhemos como objetivo, né? Isso significa que é importante ter uma autoridade, né, ter um conhecimento, porque o imperador, ele não fala de poder pelo poder somente. Ele fala de poder de uma pessoa que alcançou, que fez por onde realmente, né? Que se dedica, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que tem uma competência, né? Que conquistou uma competência para assumir esse lugar de poder do imperador, do real, né? Do verdadeiro imperador. Como próximo movimento, a gente tem o mago, que é um novo começo. Então, a partir do momento que a gente se integra, né, que a gente não resiste, a gente está preparado, né? Você pode ver que ele tem aqui na mesa todas as ferramentas física, emocional, espiritual, mental, para poder dar movimento àquilo que se quer nessa semana, né? Algum projeto, alguma coisa, um novo serviço, um novo jeito de fazer as coisas. Então, significa que é uma semana que a gente tá preparado para isso, tá bom? Além disso, nós temos aqui também, né? Eu falei, eu tenho o louco,
tem o 8 de ouros e a roda da fortuna num sentido de realmente de gente, através da nossa dedicação, através da nossa diligência e comprometimento aos mínimos detalhes daquilo que a gente se colocou como objetivo, né, estudar, seja um curso, seja o que for, né, seja um novo empreendimento. Então é uma dedicação, tá? Para que a gente conquiste, né? Tem muito forte aqui o 9 de ouros essa semana, né? Para que a gente alcance esse brilho, né? Para que a gente tome posse do nosso poder aqui, como diz o imperador, porque, de novo, o imperador fala que a carta do imperador é o que vai trazer fluência para nossa semana. Então, é assumir e tomar posse do nosso poder, tá? Tem muito forte aqui, além do mago que saiu na tiragem, tem também o as de ouros, que é uma dedicação a um novo objetivo, né? Tem muito forte aqui o lado material. Então, pode estar falando de um serviço, de um novo emprego, de um novo projeto, de novas ideias, onde a gente coloca em movimento, né, o começo, né, desse novo empreendimento, né? Acima de tudo, né, colocar a gente mesmo com a nossa criatividade, com o nosso jeito único, colocar em movimento e tudo isso que a gente sente que chegou a hora de colocar desse novo começo, que o As de Ouros fala pra gente. É uma carta muito preciosa. Bom, o louco fala pra gente se desprender, né, de um jeito que não tá funcionando mais, ou de um jeito... O louco, ele vai pro novo de uma forma... como se fosse uma criança que tá nascendo, sabe? Ele só carrega na mochila dele o aprendizado daquilo que aconteceu antes. Então, qualquer crença, qualquer padrão, qualquer coisa limitante, ele deixou para trás. E ele está começando de novo, né? Ou começando o novo de um jeito aberto e despojado para que as coisas se apresentem para ele, né? Disposto a descobrir como que o novo pode preencher esse espaço, esse novo começo na vida dele. A morte, o sol e a temperança, então, é uma transformação, é um renascimento, né? Boas parcerias, bons relacionamentos, a liberdade de se soltar e de brilhar, né? A liberdade de ser, né? Com também a temperança, a cura das nossas águas, né? Água no tarô o elemento água, fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, uma limpeza, é muito importante que a gente abra esse novo ciclo fazendo uma limpeza nos nossos sentimentos em relação a outra pessoa ou em relação a gente mesmo, para que as nossas emoções estejam de uma forma, né, de cura, né? A temperança fala de cura, de encontrar o caminho do meio, para que a gente possa seguir esse novo de uma forma muito mais harmônica. A força fala, né? Tem a força, tem 3 de ouros e tem o Papa, né? Então, a força fala que é uma força com leveza, é uma força para que a gente tenha a força para fazer esse movimento, mas com leveza, com competência, com brilho, né? De novo, com harmonia, né? Então, a gente faz esse movimento de uma forma, a gente tem a força para isso, né? E aí o 3 de ouros fala que a vida é cheia de etapas e estágios. Então, quem sabe, né, essa força inclui com que a gente faça, invista em um curso ou em pessoas que possam agregar ao nosso projeto. É uma dica aí do tarô.
Bom, a gente tem o Hierofante, o Sol e a Justiça, tá? O Hierofante, o Sol e a Justiça. Então, buscar equilíbrio, né? É importante que a gente saiba que estamos tendo agora o resultado, né, segundo o arcano da Justiça, de todas as escolhas que foram feitas antes. Então, para que a gente alcance o sol, o brilho, né, essa inteireza, essa liberdade, porque o sol ele fala de clareza, né? Para que a gente tenha clareza, é importante aqui na Justiça que a gente seja verdadeiro com a gente mesmo, para que a gente busque a verdade, o equilíbrio, para tomar as decisões, e de repente a gente pode buscar uma referência espiritual, ou uma religião, né, ou um estudo ortodoxo, por exemplo, da espiritualidade, que possa nos ajudar. Mas o mais importante aqui também do Hierofante é a gente buscar essa autoridade dentro da gente mesmo, né, a nossa ética, a nossa verdade, para que aí sim as coisas estejam equilibradas, elas estejam se alinhando com a justiça, que a justiça na verdade é uma justiça divina, né? Porque a justiça divina, ela se dá de qualquer modo, independente da nossa vontade, né? Ao invés de vontade, o que conta muito aqui no arcano da justiça é o que a gente é o que a gente vibra, né? O que a nossa consciência vibra. Não é necessariamente o que a gente fala ou o que a gente pensa que é, mas é o que a gente vibra que vai fazer com que a gente atraia, sim, a luz do sol, né? E também essa autoridade aqui que o Hierofante, né, representa pra gente. Isso fala de caráter, né? Também, o Hierofante. E aí a gente tem a maravilhosa Imperatriz, que é um plantio, né? Que é a gente movimentar a nossa... a Imperatriz fala do nosso poder geracional, de gerar aquilo que a gente quer na nossa vida, de colocar as ideias, né, de plantar as sementes daquilo que a gente quer colher, com exuberância, com beleza, com aquilo que traz pra gente alegria. Pode também estar falando aqui de maternidade, né? Mas acima de tudo gerar o que está em ressonância com aquilo que a gente quer. E o louco, né? De novo aqui finalizando esse jogo de uma forma maravilhosa, né? Porque o louco é essa abertura para o novo, assim como saiu também o mago. O 2 de ouros pode estar falando de uma quantidade de coisas grandes que a gente tem para administrar essa semana, mas que a gente não perca o bom humor e que a gente encontre destreza para poder administrar tudo isso. Tem o 5 de ouros, que pode estar falando de um momento de dificuldade, por exemplo, financeira, né, ou material em algum sentido, e para que a gente busque algum tipo de ajuda, por exemplo, se for o caso, para poder ultrapassar esse momento. E tem também o 10 de ouros, que fala de finalização de um ciclo, né, material. Aí o 10 de ouros pergunta assim, fala da nossa caminhada inevitável dentro do nosso desejo. Então, como a gente tem também o As de ouros, que é um começo, né? Então, qual é o nosso desejo, né? A gente tem o louco aqui, o novo, né? O novo louco fala de um novo começo. Então, assim como o As de ouros, que saiu aqui nessa leitura, assim como o mago, olha só, tudo sinalizando um novo começo. Então,
qual é o meu desejo, né? O que que eu não vou mais, o que que eu não quero mais repetir para que o equilíbrio e a justiça se façam em minha vida da maneira mais harmônica possível, né? Então, lembrando aqui da temperança, né? Falando dessa harmonização, que é importante a gente se harmonizar, né? Nesse novo começo e não repetir alguma coisa que não deu certo, digamos assim, para que aí sim esse novo venha com tudo de bom que ele possa nos oferecer de um jeito em que a gente se abre para padrões mais elevados. Então, te convido, né? Essa é a leitura para essa semana. Te convido para uma sessão personalizada. Minha agenda está aberta. Então, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que está aqui no link. E o tarô, uma sessão de tarô é muito preciosa para quando você quer observar o seu momento de uma forma específica. De repente você está com uma dúvida a respeito de um serviço, de um relacionamento, e a gente vai poder, junto ao tarô, ver de uma forma com muito carinho os detalhes desses acontecimentos, para que você possa escolher aí então, né, através do jogo, um melhor direcionamento para vocês. Te convido, tem também aqui no link para você me seguir no Instagram, né? Ana Rita Lataliza 3_. Lá também eu compartilho outras coisas. Agradeço muito a sua presença aqui e te desejo uma semana linda e harmoniosa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.